Senhor presidente, nobres vereadores, enquanto arruma o telão, eu vou primeiro falar da importância da suspensão da sessão na semana passada. Foi muito importante nós estarmos no Executivo semana passada para manifestarmos a nossa vontade e deixarmos claro de que o que aconteceu naquela noite não era a vontade nossa. Também quero dizer que não tinha visto uma secretária de Educação tão deselegante quanto naquela noite. Foi de uma grosseria que não vou relatar. Porque fazer cenas, gestos, pequenos assopros durante as falas que ela não concordava, foi de uma deselegância que não cabe a uma secretária de Educação. Portar-se como secretária. Cheguei a pensar em convocá-la via esse legislativo para que prestasse esclarecimento do seu comportamento. Mas como minha educação não depende da dela, fica por isso. Eu trouxe aqui, vou começar por aqui, alguns locais sobre eleições de diretores. Em Canoas, nesse último final de semana. Última semana. Canoas, as 44 escolas foram eleitas diretores e vice-diretores. Em Soledade, esse ano, também, no mês passado. Em Dom Pedrito, aqui no Rio Grande do Sul, eleições de escolha dos diretores e vice-diretores. Em Encruzilhada do Sul, também, senhor presidente, nobres vereadores. Saí do estado, fui a Maceió. Também, eleições. Fui dar uma voltinha no mundo, porque hoje em dia o Google nos informa. São Sebastião da Moreira, no Paraná, também eleições nas escolas municipais. Escolas municipais de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Percebe? Não é um estado, outro estado. São muitos estados. Em Tamandaré, no Paraná. E tem milhares de eleições acontecendo. Desidério, na Bahia. Portanto, Sudeste, Norte, Nordeste e Sul. E Centro-Oeste também. Coloquei essas eleições porque é importante, presidente, nós termos claríssimos o que pode e o que não pode. Coloquei aqui a defesa do Executivo. O Executivo, quando foi perguntado como ele se portaria através da denúncia da lei, o Executivo de Capão da Canoa, ao assumir, também no rodapé ali, ao assumir a nova administração 2017-2020, logrou descobrir que estava em vigente a lei 2187. Essa foi a defesa do prefeito. Que eu quis ler naquela noite para os diretores, e foi feito um alvoroço que parecia que eu ia fazer uma bagunça. Quero dizer que o prefeito atual descobriu que tinha uma lei vigente. A lei é do vice-prefeito, de 2005. E ele já foi prefeito 4 anos. O Amaury Magno do Germano foi prefeito 4 anos e cumpriu essa lei. Então ele logrou, não fui eu que escrevi. Está ali. O Executivo escreveu. Ao assumir, logrou descobrir que estava em vigor a lei 2187. E aí ele bota. No entanto, ao identificar a ilegalidade do projeto, o prefeito tomou a medida de aplicá-la, o que acarretou de não aplicá-la, ficou não fora lá. Tem como dar uma diminuidinha só para...
Porque o não, que é muito importante, ficou fora. Eu, como sei o texto de cor, né? Acho que isso. Bota o projetor um pouquinho para frente. Bota ele um pouquinho para frente. Não, o projetor. Só o projetor. No entanto, ao identificar a ilegalidade, o prefeito defesa lá em setembro, 11 de setembro. Tá bom. Obrigado. O prefeito tomou a medida de não aplicá-la. Ele, em 11 de setembro, já dizia: não irei aplicar a eleição de diretores. O que acarretou, inclusive, no mandato de segurança no processo interposto pela diretora de uma escola, por uma diretora de escola. Que não vem ao caso, porque ele já havia tomado a decisão de não fazer a eleição no dia 11 de setembro. O Executivo Municipal de Capão da Canoa nada tem a se opor em relação à procedência dessa demanda. Portanto, tem alguém questionando a lei e ele não está se opondo. Pode cancelar a lei. Dessa demanda em busca da inconstitucionalidade da Lei 2.187, de 2005, uma vez que concordam com os fundamentos apresentados pelo Procurador-Geral da Justiça. Ante o exposto, o recebimento da presente manifestação nos termos fundamentados assim. Portanto, o prefeito lá em 11 de setembro e seu corpo jurídico já sabiam que não iriam fazer eleições, e aquela história de que a secretária estava chorosa e que o prefeito estava emocionado não passava de uma balela. Porque se falassem a verdade, teriam deixado eu ler o documento. Mas creram que fariam aquela emocionante cena e que nós nos... Quer manifestar, presidente? Eu quero, meu vereador. Eu acho que lá em setembro, eles não sabiam que não poderiam fazer as eleições. A diferença é que eles não queriam fazer a eleição. É bem diferente. E foi por pressão desta casa que saíram os editais. Todos os vereadores vinham a essa tribuna e colocavam que não haviam saído os editais das eleições. Saíram os editais e a secretária Regina Witt, que não havia passado em quase nenhuma escola, passou de escola em escola tirando foto à tarde, sabendo do que iria fazer à noite. Tenham respeito à condição de nossa intelectualidade. Tenham respeito aos professores e à comunidade. É muita armação, é muito feio o que fizeram. E aí tem que escutar que não passaram de ladainhas, que faltaram com a verdade, sabiam o que estavam fazendo e se passando de bonzinho. Digam: não queremos a eleição. É mais bonito para vocês, para todos vocês que são governo. Essa foi a defesa do Executivo. Eu vou dizer uma coisa: se um dia o Executivo for defender-me de alguma coisa, eu tenho preocupações. Porque imagina se isso é defesa, imagina quando eles resolverem atacar. E aí, senhor presidente, eu peguei, foi publicado hoje a decisão. Hoje à tarde foi publicado. Não foi nem intimado as partes, senhor presidente. Nem intimado as partes. A vereadora de governo, Juliana, sabe, que é advogada, sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Portanto, se ninguém foi notificado, nada foi anulado. As eleições poderiam ter acontecido. E o ruim é que ficou uma semana inteira de bate-boca, querendo colocar culpa em vereadores, querendo saber quem é a bruxa que colocou na justiça.
que procurou, nós não temos que procurar, nós temos que ver em 11 de setembro o que estavam pensando. Mas aí, já que saiu, e eu gosto de ler, o meu defeito é que eu gosto de ler. Saiu a decisão, e eu fui ler a decisão. E aí na decisão diz assim, diz assim, o voto proferido diz assim: o procurador de Estado manifestou-se pela improcedência da demanda, forte a presunção de inconstitucionalidade das leis, oriundas da independência e harmonia dos poderes. O prefeito informa não ter a se opor à relação da procedência. Que beleza. E ele queria eleição, estava emocionado, arrepiado, chorando, passou a tarde sem saber o que ia fazer. Para esconder a cara de tão mentiroso. É feio o que fizeram. E eu não queria usar essa expressão, porque acho que vai peço perdão pela minha fala. Mas é que a irritação foi uma semana inteira de pressão. Peço perdão e desconsidere a palavra que usei. E aí vem a defesa. A Câmara de Capão da Canoa, a Câmara, que eu assentei com os advogados, com a Lavina, que somos da Comissão de Educação, para responder a essa demanda, e ele coloca aqui no seu voto. A Câmara de Capão da Canoa pronunciou-se no sentido da constitucionalidade da norma atacada, haja visto de que a matéria foi iniciativa por quem detinha, nos termos da lei orgânica do município, a competência da iniciativa do processo legislativo, no mais junta documentos, que foi, essa iniciativa foi do prefeito Jairo, que é vice hoje. Então a Câmara defendeu a eleição. Mas daí eu continuei lendo. Adoro ler. E aí, senhor presidente? Permite uma parte? Permito. Eu acho uma falta de respeito. Até eu vou falar um pouquinho, você deu o resto do meu espaço para o senhor continuar com o seu discurso. Só quero deixar aqui a minha indignação, porque as escolas não foram avisadas, pelo contrário. Eu mesmo presenciei, junto com a minha assessora, uma escola no qual nós estávamos visitando, que a secretária Regina chegou e tomou por surpresa nós estarmos lá, para tirar uma foto com a atual diretora e a atual vice-diretora, que no outro dia seriam as eleições. Então eu presenciei ela visitando uma escola. E do nome da escola? Maria Valessa. Né? Eu estava presente. E eu acho uma falta de respeito com os professores, com os pais, e estão passando por cima até do ensino das crianças, porque isso aí vai trazer para a escola uma parte política, que é a disputa, que é a emoção, que é trabalhar os pais dentro de casa para uma eleição de escolherem, e nada mais justo da sociedade que frequenta aquela escola de ter o direito de escolher os professores que querem, que vão dirigir aquela escola. Muito obrigado, vereador. Mas daí eu continuei lendo o voto. O voto, né? E aí diz assim: compete ao governador privativamente exercer, com auxílio do seu secretário de Estado, o direito à direção superior da administração estadual. Por sua vez, o artigo 32 do caput 82, do inciso 18, ambos da Constituição Estadual, estabelecem a prerrogativa do chefe do Executivo de livremente nomear os cargos e exonerar com atribuições definidas de direção, chefia e assessoramento. E aí ele continua dizendo assim, que isso foi objeto do Supremo. E eu fui ler. Lá estava eu. A ação direta de inconstitucionalidade do Estado do Rio Grande do Sul, pelo artigo 213, para eleições e provimentos de cargos de diretores de unidade de ensino. Inconstitucionalidade para o governo do Estado. Vou ler. Preste bem atenção, governo. Inconstitucionalidade às eleições para diretores das escolas estaduais do Rio Grande do Sul, julgado pelo Supremo. E agora?
Não tem mais eleições. Se a base for a do governo, mas eu vou dar a data que foi julgada. 3 de março de 1999, o Supremo julgou. De lá para cá, todas as eleições para diretores foram cumpridas rigorosamente a cada 3 anos. O que quer dizer que o governador, mesmo sabendo que a lei era inconstitucional, ele resolveu, por ato próprio, fazer as eleições, e isso cabe sim ao chefe do Poder Executivo. Apresentei a lei hoje, não precisa ser votada. O que falta é vontade do gestor. E que digo a vocês, se não tiver eleições agora, daqui 3 anos terá, porque nós vamos ganhar a eleição e volta a eleição do diretor. Para concluir a minha fala, senhor presidente, o Brasil inteiro votou em 2015 o Plano Nacional de Educação. No mesmo ano de 2015, o Congresso Nacional votou. No mesmo ano, em 2015, todas as assembleias estaduais tiveram que votar rigorosamente o mesmo plano. Não podia ter uma vírgula a mais ou a menos, senão os repasses estaduais não teriam vindo para o Estado. Foram votados. Eram as 20 metas para a educação. O vereador Ademar estava aqui, o vereador Otávio estava aqui, nessa casa. Éramos nós 3, e eu. O vereador Pardal, naquela ocasião, era secretário de obras. Os municípios tiveram que votar também o plano municipal, igual, sem nenhuma vírgula a mais nem a menos. Foi votado. Vou citar para vocês verem que não adianta vocês virem com balela de que, porque é constitucional, que é inconstitucional, isso é irrelevante. Isso aqui é um ato político, dizendo o que pensamos e como agimos. A meta 19 diz, do Plano Municipal de Educação, já tem lei, que diz que a escola tem que ter gestão democrática. E isso na meta 19. E no 19.1 diz que tem que ter a votação, tem que ser por votação da comunidade escolar. Então, prefeito, se está tão preocupado em cumprir a lei, tem uma que é plano nacional, que é plano estadual e que é igual ao plano municipal, que ele cumpra o Plano Municipal de Educação. E consulte as direções. E vou dizer por quê. Porque em uma escola que só tem uma direção, e que o prefeito garantiu que daria posse, mas não garantiu 3 anos. Quando eu perguntei, garante 3 anos para ter segurança? O que vão fazer? Não posso garantir. Então, se ele botar em dezembro e tirar em março, ninguém se queixe. Porque ele falou isso. E quem fala o que pensa não merece castigo. E ele falou. Então a mudança é agora, não depois. E numa escola que só tem uma direção concorrendo, um agente político do governo, de vocês, foi à casa de uma professora, e que eu não vou declinar nem o nome do agente, nem o nome da professora, e convidou-a para em seguida assumir. O que quer dizer que é simples, contento todos agora, e depois tiro um a um, para que não tenham força de resistência. Não creio que o nosso município vá retroceder. Nós, no governo passado, acabamos com as indicações políticas e fizemos o processo seletivo para que todos pudessem participar. Não é, Adriano? Nós, no governo passado, construímos as relações democráticas. Não tem como retroceder. Está reprovado. Canoas, esse final de semana, um grande centro. E todas as outras cidades, eu podia passar a noite passando slide. Fui criticado duramente nas redes sociais por um sindicato. Quero dizer a esse sindicato
que lamento profundamente a posição que tomou. Porque um sindicato de trabalhadores que não toma o lado dos trabalhadores cria o que eu chamo da teoria do espaço vazio. A possibilidade de um outro sindicato se colocar na luta dos trabalhadores. A teoria do espaço vazio é simples. O sindicato é, para os trabalhadores, sustentado pelos trabalhadores e está a serviço desses trabalhadores. E o que não ocorreu. Estava a serviço pela segunda vez em uma única semana, a serviço do chefe do Poder Executivo. Criou a teoria do espaço vazio. Se tivesse do lado dos trabalhadores, não teria espaço para outro sindicato. Mas parabenizo aqui o sindicato dos professores, que na mesma noite já estava em contato comigo e com outros vereadores, para saber que alternativa teríamos. E eu costumo dizer que para ser representante não precisa ter título, não precisa ter inscrição, não precisa ter número no MTE. Porque aquele que faz representar se mostra representante. E o sindicato dos professores, recém-nascido, mas já com certidões menos no MTE, que demora mesmo, porque o nosso foi fundado lá em 96, saiu em 2011. Não vou fazer crítica ao sindicato e nem responder, mas digo a este sindicato que faça uma reflexão. De onde está aquela mulher tão enérgica com os outros governos e que agora esmoreceu? E parabenizo a todos os professores que construíram a luta, a resistência, e a todos os que participaram de um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, para a construção dessa alternativa. E digo, não precisa ter votação de lei. Estou provando que desde 1999 o governo do Estado do Rio Grande do Sul não precisava fazer eleições e faz. Várias prefeituras, Frederico Westphalen, Tramandaí e outras tantas que eu grifei aqui, também tiveram a mesma ação e continuaram fazendo eleições. Então, se não querem fazer, tirem a máscara, mostrem o rosto e digam que não querem. Não façam isso com os professores, porque eu não deixo e muitos não deixarão. Muito obrigado.